Olá, crianças, bom dia! Hoje a nossa aula é de história. Nós estamos no capítulo 2. Nossa rua, nosso bairro, vai da página 222 até 248. Então, aqui nessa parte de história tem muitas páginas, algumas páginas vão pular, porque não é interessante para vocês agora, são assim assuntos que não tem necessidade. Então, quando for para pular, a professora vai pedir para fazer um X. Então, vocês vão prestar atenção. Vamos abrir na página aí 222, né? Vamos colocar a data, 28/5/2021. Nós vamos iniciar nossa aula. Nossa rua, nosso bairro. Em que rua e bairro fica a sua moradia? O lugar onde você mora oferece aos moradores serviços como ruas asfaltadas, coleta e tratamento de esgoto. Você sabe quem deve fornecer esses tipos de serviços na sua cidade? Então aí vocês conversem com o ajudante da tarefa, não precisa estar anotando nada, é oralmente, tá bom? Aí vem um poema, As Ruas. Então, vocês vão perceber que cada linha, só para lembrar, né? Cada linha é um verso, que esse poema tem rimas e tem duas estrofes, tá bom? E o autor do texto é Eduardo Amos. Então vamos lá, As Ruas. Se essa rua fosse minha, não mandava ladrilhar, não deixava botar pedras, não deixava asfaltar. Deixaria o chão de terra, ou talvez plantasse grama, encheria as calçadas de flores, um vasinho em cada poste, margarida, amor perfeito, azaleia, dália e rosa. Se essa rua fosse minha, eu não moraria sozinho, eu chamaria muita gente para morar aqui pertinho. Chamaria um monte de amigos, alguns parentes e até meu irmão. São todas pessoas queridas que eu gosto muito e amo do fundo do meu coração. Então, o autor é Eduardo Amos, né? Então, nós vamos passar para vocês vão observar a imagem, né? Que é bem organizado aqui esse bairro. Vocês estão vendo as crianças, então vocês vão observar e vão passando para outra página. A página 233, a rua é o lugar onde fica a nossa moradia, né? Nas ruas também encontramos diversos tipos de estabelecimentos, como lojas, restaurantes, padarias, escolas e hospitais. Pela calçada andam os pedestres, pela ciclovia os ciclistas e pela rua carro, ônibus, motos e até charretes e cavalos. A rua, diferentemente do ambiente onde moramos, é um espaço público e ela é de todo mundo. Então a rua é pública, né? E a gente andando pelas ruas, a gente vê os comércios, padarias, escolas, hospitais e assim por diante. Então, isso é bem do vosso conhecimento. Aqui vai falar sobre os bairros. As ruas formam quarteirões e... Não, as ruas formam quarteirões. Os quarteirões formam bairros e os bairros formam cidade. Então, vocês sabem, vocês observam a nossa cidade, que ela é formada de ruas, de quarteirões, e depois vários quarteirões formam o bairro, e depois vários bairros formam a cidade, se vocês sabem. Então, aqui vocês vão observar a transformação, que tudo se transforma. Vocês vão ver as imagens, vocês vão vendo que tudo vai se transformando. O bairro da cidade de São Luís, né, de 2006, depois foi se transformando. Bairro da cidade de Londrina, no estado do Paraná, então vocês vão observando, e bairro da cidade de Macapá, no estado de Amapá, 2004, e bairro da cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. Então vocês vão observando esses bairros e vão passando para a próxima página. Essa página aqui, 233, depois mais para frente, vocês vão voltar, vocês vão ter que responder umas perguntas relacionadas a essa página. Então aqui tem serviços públicos no bairro. Então, para que a comunidade de um bairro tenha boas condições de vida, é necessário o acesso a alguns serviços públicos, como energia elétrica, água encanada, rede de esgoto, sistema de coleta de lixos e entre outros. Então, aqui vocês sabem, nós temos tudo isso, né?
Vocês vão observar aqui, ó, a falta de serviço público é um problema que afeta muitos bairros em todo o mundo. Essa fotografia mostra um bairro no município de São Paulo, onde ainda não há asfaltamento nem rede de esgoto. Olha o que acontece quando não tem rede de esgoto, a água do esgoto sai tudo pela rua, não tem asfalto. Olha a desorganização e a sujeira que é, né? Como é bom nossa cidade, está tudo asfaltado, tudo organizado, o esgoto tudo encanado, a gente não vê sujeira pela rua. Então, quando é uma cidade que não tem asfalto e nem encanamento e nem energia, olha o que acontece. Como fica diferente, tudo sujo e desorganizado. Passando para 235, o lazer no bairro, o lazer no bairro. Em um bairro, geralmente existem lugares de lazer, como praças, parques, teatros, quadras poliesportivas, bibliotecas, entre outros. Então, existem muitos lugares públicos que a gente pode frequentar. E também tem os lugares privados. Aqui né, mostra algumas imagens dos lugares públicos. Então, vocês vão observar, né? Virando para a próxima página. Passando para a próxima. Então, essa 236, vocês vão prestar atenção, vocês vão fazer um X, porque nós não vamos estudar essa página que não tem necessidade. Teria que estar na sala de aula para ter melhor explicação. A 237 também vocês vão fazer um X, então presta atenção. Quem não assiste o vídeo vai ficar perdido. Na página 238 também é para fazer um X, que não tem necessidade. E a página 239 também vocês vão fazer um X. Então vamos lá, vou repetir, olha. Da página 236, página 236 até a 239, vocês farão um X que não tem necessidade, não, 240, desculpa, até a 240. Da 233 até a 240, vocês vão fazer um X, que não tem necessidade, não tem como vocês fazerem em casa, estudar sozinhos, e não tem como, nós teríamos que estar na sala de aula, então vocês vão pular. Passando para a próxima, que é a 241, atividade para a sala, desenhe no espaço abaixo como é a sua rua e a seguir desenhe como você gostaria que a sua rua fosse. Então aqui em cima você vai desenhar como é a sua rua e aqui nesse outro quadro como vocês gostariam que fosse. É muito fácil, né? Vocês vão fazer bem bonito, que a professora vai dar nota. E passando para a próxima página, 242, observe as fotografias a seguir, indique se são lugares públicos ou privados. Então, a gente observa aqui em cima essa imagem, é um lugar privado? Não, é um lugar público. Então, vocês vão escrever público, assim por diante, vocês vão escrever privado, é um lugar fechado, ou é um lugar público. Então, vocês vão escrever público ou privado, relacionado às imagens. Passando para a página 243, observe as fotografias da página 233 para responder as questões abaixo. Então, vocês voltam lá na página 233, vão observar as fotografias para responder. Identifique em qual dos bairros apresentados a maior presença de residência. Onde tem mais residência? A e a B, já falei a primeira resposta. Indústria, a D. Então, acabei falando, mas vocês vão voltar lá e vão pesquisar, né, para responder. A B, qual desses bairros é mais parecido com o lugar onde se localiza a sua escola? Então, a resposta pessoal. Quais são as principais semelhanças? Então, vocês vão ver e vão escrever. A resposta B, a C e a D é resposta pessoal. Quais são as principais diferenças? Passando para a próxima, a 244, também vocês vão fazer um X, que não tem necessidade. E eles vão para 245. Atividades para casa, né? Como vimos, os bairros passam por modificações ao longo dos anos para atender às necessidades dos moradores.
Pode ser feita a instalação de estabelecimentos comerciais, a construção de praças e quadras de esporte, de terminais de transportes públicos, por exemplo. Observe as fotografias abaixo e depois responda as questões. Então, vocês vão observar essas duas fotografias e vão responder quais as principais mudanças que podem ser percebidas ao comparar as duas fotos. Então, vocês vão comparar as duas fotos e vão ver a mudança que teve. A B, em sua opinião, houve melhorias? Por quê? Então, vocês acham que teve melhoria? Por que teve? Resposta pessoal. Passando para a próxima página, leia o conteúdo sobre a história do bairro de Recife. Em seguida, numere os quadrados na ordem em que as modificações no bairro ocorreram. Então, vocês vão colocar na ordem. A primeira, 2, o bairro estava sob domínio holandês e passou por algumas reformas, crescendo consideravelmente. Então, vocês vão ver, é a 1, é a 2, é a 3 ou a 4? Então, relacionado ao texto, vocês vão responder. Você estudou que existem espaços públicos e privados. Em uma cidade pode haver ruas e bairros com características muito diferentes, como bairros residenciais, comerciais e industriais. Para que todos tenham boas condições de vida, é necessário o acesso ao serviço público. Existem alguns bairros onde não há serviço público, o que dificulta muito a vida dos seus moradores. Os bairros costumam oferecer locais destinados ao lazer de seus moradores. Todo bairro tem uma história. Há bairros, inclusive, que apresentam forte influência cultural dos seus moradores. Então, aqui na próxima página 247, também vocês vão fazer um X. Então, vocês perceberam que essa parte aqui de história, vocês tem várias páginas que nós não vamos fazer, que seria na sala de aula. E essa última também, 248, também é para fazer um X. Então, vocês têm que assistir o vídeo, prestar muita atenção para poder fazer as atividades. Então, qualquer dúvida, vocês poderão entrar em contato comigo, tá bom? Então, um grande abraço a todos, até a próxima aula.